noite a todos. Com muita alegria que retornamos para mais uma noite do Evangelho no Lar, esse momento que nos reunimos em torno desta luz, explicada e de melhor forma para nós que ainda estamos aí há quase 2000 anos, sem poder conseguir entender o que Jesus veio nos mostrar, as leis divinas praticadas na sua essência. Bem, vamos lembrando, aqueles que desejarem trazer um recipiente com água para que essa água possa ser trabalhada pela espiritualidade amiga que já nos cerca desde o momento em que iniciamos esse culto no lar. E podemos, sempre lembramos que sempre podemos compartilhar desta água com os nossos irmãos menores, os animais, as plantas, todos são aí filhos deste mesmo Pai, desse mesmo Criador. Bem, vamos então ler a nossa página aqui do Minutos de Sabedoria, para já ajustarmos a nossa frequência, como gostamos de dizer, dos nossos pensamentos, serenamente acalmar o nosso coração para a leitura da noite de hoje. Vamos lá, de forma aleatória, item 163. Mantenha seu equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade da mente. Olha lá, como nós estamos falando de uma coisa importante. Jamais se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por quem? Pela sua consciência e não perca seu equilíbrio. Caminhe para frente, alegre e certo que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades do caminho. E ele nos convida a exercitar e exercer a fé, essa confiança e essa esperança de um futuro sempre melhor. Tomando como base essa tal da consciência, onde nos dizem os bons espíritos, que está gravada as leis divinas. E cabe a nós relembrar dessas leis que já estão escritas em nossas consciências, desde que fomos criados simples e ignorantes. E olha como ele fala que é importante mantermos o nosso equilíbrio, a nossa mente serena. Nada melhor do que trazer esses momentos como vamos praticar agora do Evangelho, para adquirirmos conhecimento e podermos levar a nossa prática diária. E assim exercitar esse equilíbrio que tanto temos que buscar para que possamos viver essa felicidade possível nesse mundo de provas e expiações. Sempre lembrando que aquilo que nós podemos controlar, aquilo que remete ao nosso controle, aquilo que temos domínio, esse nós temos que nos preocupar. O que vem de fora, meus irmãos, a reação dos outros ou o que vem da parte externa, nós não temos controle. Cabe a nós aí buscarmos a aceitação, e fazermos o nosso melhor sempre, aceitando a vontade do nosso Pai. Bem, vamos então fechar os nossos olhos, assim, vamos ouvindo o barulho da chuva que cai sobre o dia de hoje, agradecendo ao Pai por tantas bênçãos, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, Pai, estudarmos a vida desse nosso mestre e irmão amado, esse meigo Rabi que esteve aqui entre nós e nos acompanha até o fim dos tempos, como ele nos diz, E como sabemos que não há fim dos tempos, somos espíritos imortais, ele sempre estará conosco, irradiando o seu pensamento onde quer que estejamos. E que possamos, através da busca do nosso conhecimento, deste autoconhecimento, estarmos cada dia mais ajustados à frequência do nosso Mestre Jesus. Agradecemos a presença dos benfeitores que aqui estão a nos amparar, a nos cercar de tanta luz, que possamos ter melhor compreensão do que for hoje conversado nessa noite. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, separei aqui um item que eu gosto muito, que me trouxe aí realmente uma nova visão a respeito da caridade. Então, lá no capítulo 15, tem lá, instruções dos espíritos sobre fora da caridade não há salvação, como Kardec nos disse, Ele não disse fora do espiritismo não há salvação, ele disse fora da caridade não há salvação. Vamos ver o que os espíritos nos explicam sobre isso. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Quer dizer, nós, encarnados e os desencarnados, desse céu que é infinito, faz parte desse universo infinito, todos estamos aí logrados a praticar essa caridade. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então ele nos convida a dizer que aqueles que praticam quando encarnados aqui na Terra ou em qualquer orbe desse universo,
Aqueles que conseguem praticar a caridade ganharão, né, esse céu tão almejado por todos nós, um céu de muita tranquilidade, mas também de muito trabalho, de muita paz, mas de muito trabalho no servir com o Cristo. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão, essa terra tão, né, buscada por todos nós. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Lembrando aqui, mais uma vez, como, né, entende Jesus a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão de todas as ofensas. Vamos lá. Então, não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso é que é um reflexo do mais puro cristianismo. Como gostamos de dizer, né? Que é o cristianismo rediviva a doutrina dos Espíritos. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Então, se buscarmos sermos sempre benevolentes, indulgentes e perdoarmos sempre, né? E todas aquelas virtudes que vamos aí trabalhando dentro de cada um de nós, que vem trazendo junto com todas essas três, o respeito, a paciência, né? Todas essas virtudes que temos que cultivar, aí já estaremos, né, buscando essa terra da promissão, como ele diz aqui. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Aquilo, a consciência tranquila do dever cumprido, de termos feito o nosso melhor. Não só ela evitará que praticas o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Olha só que importante agora, ó. Porquanto uma virtude negativa não basta, ou seja, não basta para nós já espíritas, né, que buscamos esse cristianismo redivivo, não mais fazer só deixar de fazer o mal. Olha o que ele chama a atenção para a gente, é nós deixarmos também de praticar todo o bem que nos é possível. Então ele coloca, é necessária uma virtude ativa, aquela que está sempre em movimento, como Jesus nos convidou, né, está sempre a praticar. Isso é amor ao próximo, ao Pai, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Nós precisamos de movimento, prática da caridade no nosso dia a dia. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação de quem? Da vontade. Então, para nós irmos à busca dessa prática, precisa da vontade. Como diz Emmanuel no Pensamento e Vida, é a primeira das virtudes do Espírito, a vontade, o querer, né? Para, se não praticar o mal, basta das mais vezes a inércia e a despreocupação. Ou seja, basta muito fácil eu ficar na minha casa, tranquilo, né? Com aquele conforto já adquirido através do meu próprio esforço, mas isso para mim já não basta mais. Essa atitude já não me basta. Por quê? Porque se eu ficar aqui, né, parada, vendo televisão, lendo um livro, mesmo que seja um livro edificante, mas não basta, já não basta isso mais para nós. Nós precisamos colocar todo esse aprendizado que buscamos aqui no Evangelho em prática, meus irmãos, junto no dia a dia, na convivência em sociedade, que é uma das leis, né, morais do nosso Pai, leis universais, nós precisamos estar aí buscando essa prática. Fácil? Não, mas ele nunca nos disse que seria fácil, mas que no fim tudo sempre compensará. Olha lá, a terra da promissão, aquela que a gente sempre busca, né? Meus amigos, agradeceis a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. É uma das coisas que a gente também gosta muito de agradecer ao Pai, né, nas preces, né? Nós estamos aí, o Espiritismo vindo em torno de 1856, 57, nós temos aí um pouco mais de 150 anos de Espiritismo, né, no nosso planeta. E acredito, né, que possivelmente essa é a primeira, né, encarnação minha, por exemplo, que estou aí em contato com essa doutrina. Então é realmente só agradecer pela oportunidade de ter, como ele vai dizer aqui, esse novo óculos para entendermos esse evangelho, a vida do Cristo, para que possamos também segui-lo, né? Mas não só nos convencer de que essa é a verdade, mas nos converter à prática de como ele fazia sempre, né? Então vamos lá. Não é que somente as que possuem hajam de ser salvos, ou seja, não só nós que estamos aí seguindo essa doutrina dos Espíritos também estamos certos. Não, ele vai dizer, né, que todo aquele que pratica a sua caridade, mesmo não estando seguindo essa doutrina, ele também está indo, vamos dizer,
junto com as leis divinas, né? Não só o Espiritismo tem a verdade, mas a prática da caridade é a verdade. E todos nós sabemos que não precisa ser espírita para praticar a caridade. Muitos ateus são aí dignos de vivenciar essa caridade em sua plenitude e sequer acreditam em Deus, mas geralmente acreditam numa força maior do universo que nós, dentro da doutrina espírita, entendemos, né? Porque Deus não é uma pessoa, não é um ser antropomórfico que está lá sentado esperando o dia do juízo, não, é exatamente uma força criadora. E quando Kardec pergunta o que é Deus, inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas, então é realmente essa força criadora. Então ele nos diz: não é que somente as que possuem hajam é de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo com esse novo óculos que falamos, ela vos faz melhores cristãos. Ou não, né, meus irmãos? Depende de quem? Da nossa vontade, né? Da nosso livre arbítrio. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertenço. Exatamente isso que a gente acabou de falar, né? E interessante é que ele fala aqui, né, que observando-vos, né? Ou seja, como diz Emmanuel, né? Não, desculpa, André Luiz. Não, acho que foi Emmanuel assim que diz. As palavras se vão, né? Mas os exemplos, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, e Francisco também falava aos seus discípulos, né? Ide e pregai o evangelho. Se necessário, utilize palavras. Então, a nossa prática do dia a dia, da nossa vivência, na busca da prática da caridade na sua essência, mais uma vez, benevolência, indulgência, perdão, paciência, respeito, todas essas virtudes vão nos levar a esta salvação, né? Que isso aí a gente ainda tem que buscar um melhor entendimento. E é isso, meus irmãos. Refletimos hoje, então, sobre a máxima, né? Uma das máximas que Kardec nos trouxe: fora da caridade não há salvação. Então, tenhamos a caridade de compartilharmos este momento com os demais irmãos, para que possamos aí ajudar nessa divulgação da sã doutrina, né? Um dos maiores trabalhos que prestamos à doutrina é a divulgação da sua doutrina. Então convido todos aí a compartilharem este momento, a divulgarem o nosso canal, para que todos os dias possamos aí juntos, em pensamentos e em coração, estarmos aí pensando, refletindo sobre a vida do nosso mestre, o caminho, a verdade e a vida. Fechemos os nossos olhos e vamos agradecer ao Pai por mais esta oportunidade. Agradecemos aos bons espíritos que se dedicaram e se abnegaram a tantas coisas para trazerem até nós essa doutrina maravilhosa, e a todos aqueles que dão continuidade à vinda, né, desse conhecimento que vem do alto, ao nosso irmão Chico, Divaldo e tantos médiuns aí e espíritos que trabalham com eles, se dedicam a trazer a todos nós estas informações, que possamos buscar, que possamos cada dia mais conhecer desses ensinamentos, para que possamos colocar em prática durante a nossa vida. Obrigada, Senhor. Despejem, que os bons espíritos despejem sobre essas águas as boas energias, as energias benfazejas de toda essa criação que nos rodeia, desse fluido cósmico universal que nos permeia. Obrigada, Pai, por mais uma noite de luz. Fiquem conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser.